Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Meu Querido Pônei, o filme, estreou na sessão da tarde no Natal de 1986. Isso, entretanto, era a primeira geração de MLP que já era mais popular. O antecessor, My Pretty Pony, foi transformado em 1982 e começou a ter animações em 1984, basicamente apontando que meninas gostariam de animações com cavalos, ou talvez só pôneis, porque Cavalo de Fogo só teve uma temporada. Como o povo gosta de mim! Cavalo de Fogo tem seu charme, mas não é tão bom. Felizmente, nossa versão melhorou bastante o desenho, graças à dublagem. A única coisa que eu diria ser talvez melhor no original é o nome do cavalo. Wildfire seria algo como fogo selvagem, então parece um nome que dariam ao cavalo e que tem mais importância. O Rapidash aqui foi vítima da maldição da tradição de tradução que temos, em que tudo é simplificado demais. Entretanto, quando se vê o desenho no original, o charme cai bastante. Parece escrita para crianças bem pequenas, além de ser esticada demais para chegar a 22 minutos em um episódio que só tem uns 11 minutos de conteúdo, na maioria dos casos. Mesmo o longo da época, tentando ser positivo, não conseguia não dizer que tem problemas. Claro, eu tenho que apontar que pode haver algum preconceito nisso. Como mencionado, é quase impossível de não terem pensado em meninas como público-alvo, com o grande número de personagens de cavalos e a princesa que rainha seria. Mas em alguns episódios, há elementos mais claramente direcionados para a audiência de meninos. Muito provavelmente já estavam tentando introduzir elementos para balancear mais o desenho, mas eu diria que não foram tão bem sucedidos. O mundo é uma camada de conto de fada genérico sobre uma estrutura bem padrão para desenho infantil. Temos o inimigo recorrente, que veremos quase sempre, nesse caso o Diabolinho, a meio que feiticeira que quer ser rainha. Dependendo do episódio, ela pode estar interessada em qualquer pessoa, lugar ou coisa que o roteiro quiser, quase nunca tendo uma boa explicação. Então, vocês não gostariam de ter uma pessoa maravilhosa como eu, como rainha? You don't vote for kings? Temos também diversos personagens que incluem os servos dela, habitantes daquele mundo, etc., que podem estar lá ou serem descartados por basicamente não contribuírem nada. As ameaças, da mesma forma, duram um episódio, às vezes menos ainda. Muito bem. Voltem para os espectros da escuridão de onde vocês vieram. Em algumas histórias melhor escritas, a falta de desenvolvimento permite a criação de um episódio praticamente do zero. Não haver regras claras quer dizer que podem fazer o que quiserem, podendo ser preguiçoso ou bastante engenhoso. Por exemplo, no segundo episódio, temos um grupo de crianças que está fazendo um carrossel e vivem escondidos do mundo, eventualmente revelando que eles têm uma varinha mágica com a qual podem petrificar, madeirificar. Eles se mantêm jovens com a varinha, no fim das contas sendo convencidos que ficar presos no tempo era ruim. Insira a piada de pessoa nostálgica aqui. Não é maravilhoso, mas funciona bastante. Temos cavalos falando sobre os vários deles que sumiram, os personagens que se distraem do problema são crianças, e os que estavam procurando chegam a ter um pequeno papel de mostrar como as crianças conseguem continuar escondidas. É bastante básico, mas os elementos estão aqui, mesmo que não sejam tão bem feitos. Tem uma história aqui, ainda que seja um Peter Pan simples demais, então acaba sendo mediano para um desenho infantil. Em contrapartida, no episódio seguinte, temos duas vilas que vão se unir por um casamento, porque não podiam ser famílias ou guildas, pelo visto, porque as duas disputam um cálice dado pela antiga rainha. Mas o noivo sumiu e tem uma criatura atacando uma das vilas. Uma criatura que é o noivo transformado por Diabolinho, porque ela quer o cálice. Um cálice do qual eles bebem no casamento, mas que não é mostrado como tendo magia, mas que desfaz o feitiço sobre o noivo. Ué, mas não foi o beijo? Bom, eles não falam nada. Ela não diz que foi um feitiço ou uma maldição, ela nem diz pra que ela quer o cálice. Então eu tenho que assumir que a taça tinha alguma magia, e Diabolinho queria por isso, e agora eles sendo os donos, essa magia libertou ele? Pode ser o tropo do beijo ser mágico?
Mas ninguém falou sobre o beijo ser mágico. Não se preocupe, foi um grande plano, grande maligna. Não é isso, seu idiota! Eu sempre choro em casamentos! Aliás, ele é um monstro terrível por ser alto e ter cabelo e barba longos. Não conseguir falar é meio que um problema, mas não só temos um prêmio sobre o qual não sabemos quase nada. Se ele escrevesse, já saberíamos quem ele é. E como diabos uma rainha daria um cálice para o vale? Certamente teria uma indicação de quem é responsável, quem continuaria com ele. Um dos poucos episódios que vai mais para a comédia, Rei por um Dia, começa com o Diabolim fazendo um desejo para um poço dos desejos, depois de uma sugestão de um dos seus capangas. Ela desiste um pouco cedo demais e o desejo vai para um sapo. Ele se torna um rei que age mais como um bobo da corte. Isso é meio estranho. É estranho, Charlie, mas divertido. Recebe a proteção de Cavalo de Fogo e tem seu próprio palácio e reconhecimento do povo. Diabolim decide seduzi-lo, o rei querendo um beijo por todo episódio, nossos heróis são presos, nossa vilã recebendo domínio sobre o Cavalo Roxo e tudo leva ao baile de coroação, em que o rei anuncia seu casamento, os heróis lacrimejam, os vilões festejam e o beijo desfaz o feitiço. Ah, e temos uma pequena homenagem no fim. Ainda parece um tanto esticado, mas divertido ainda assim. Não é como se a animação aqui fosse tão melhor, mas não é como se estivesse querendo que eu contemplasse clichês de ficção no meio do vácuo. Em outro episódio temos uma adaptação de Rumpelstiltskin com um pouco de Bela e a Fera, que eu diria ser genuinamente boa. O pequeno Potrinho e seu amigo genérico caem em uma armadilha, aqui por causa de maçãs em vez de rosas. O Troll que os salva, que era o Potro, mas dá uma chance de recuperarem ele se encontrarem a casa do Troll e descobrirem seu nome, dando apenas uma dica inicialmente e acabando por dar mais uma no final. Ao longo do episódio, eles visitam as vítimas do Troll, cada uma com exemplos de como a sua punição pode ser terrível, além de uma única pessoa que conseguiu derrotá-lo, e usando um pouco de ajuda desse mago, além da dica e uma ideia de Sarah, eles conseguem o vencer. É particularmente interessante, os personagens são todos bastante distintos, incluindo saqueadores felinos, um mago que tudo sabe e uma árvore com cara de cavalo. As terras, igualmente, são bastante diferentes uma da outra, ao mesmo tempo havendo uma diferença entre a ideia original e essa versão. Naquele conto de fadas, dependendo da versão, o Troll é de alguma forma vaidoso e não esconde seu nome tão bem quanto deveria. Aqui, por outro lado, o nome dele é formado pelas partes dos nomes das terras que sobreviveram ao fogo do mago. Enquanto isso acontece, a amiga nativa americana de Sarah estava em um lugar sagrado buscando seu nome dos sonhos. Não é implicado que isso ajuda ela a pensar no nome do Troll exatamente, mas parece tematicamente relevante. Em cima disso, o mago ainda precisou ajudar Sarah, então não é como se ela fosse tão inteligente quanto ele, mais inteligente o bastante para tentar aprender com ele, o que funciona muito bem para uma futura rainha. Eu não posso realmente falar sobre a representação de nativo-americanos aqui, eu não tenho ideia de quão respeitosa ou não seria. Parece haver a intenção de mostrar respeito. Quando Sarah pergunta sobre o nome dos sonhos, sua amiga explica que não deveria ser dito a ninguém, e ela compreende. O que me parece estar aqui para passar que Sarah respeita as tradições dela e de seu povo. Entretanto, em outro episódio, temos Sarah comprando um artefato do povo de sua amiga que não conseguem decifrar, no qual ela decide usar uma escova e acaba revelando mais dele. É bem forçado do ponto de vista lógico. Ela decide fazer isso por conta de um quadro com magia que aparece no episódio. E cara, ela tem muita sorte de não acabar com aquela cara deformada de Jesus. Ainda por cima, talvez você possa dizer que tentar resolver o enigma de um artefato é meio que um tropo. Ok. Mas aí o resultado é que o artefato fala de Sarah e do Cavalo de Fogo. Eu até gosto da ideia de um eixo de todos os povos, como Ichigo em Bleach, mas aqueles povos são todos inventados, sabe? Nativo-americanos existem. Acaba me parecendo que a tentativa de ser respeitoso cai por terra. Quase como se alguém, digamos, colocasse uma criança indígena em spandex, sugerindo que ela ao mesmo tempo vive numa tribo e colocando ela junto a prédios e um robô tentando limpar uma estrada de terra. Esse episódio, deixando essa parte de lado, tem uma das melhores histórias. Pixies surgem, que no Brasil viraram duendes e parecem mais hobbits.
todos sabendo que pintam o futuro, especificamente quem será a futura rainha. Por todo episódio, eles dizem que veem com mais que os olhos e nem eles mesmos saberiam qual seria o resultado. Quando o Diabolim tenta forçá-los a pintar seu retrato, eles dizem que veem traços de realeza nas duas, dão exemplos e Diabolim acha que seria um concurso, todo o povo seguindo por querer ver quem ganharia. Primeiro, temos duas carroças tentando passar na mesma ponte. Diabolim diz, bolsonaricamente, que a minoria tem que se curvar para a maioria e por isso devem jogar a outra carroça no rio. Nossos heróis ajudam a salvar a carroça e Sarah diz que a parte onde a ponte está quebrada é no meio, então sugere que quem chegar primeiro tenha preferência daquele momento em diante. Em seguida, seus servos fingem ser crianças para que Diabolim possa fingir se importar, mas fazem ela cair e xingar eles. Sarah então ouve uma menina chorando perdida e a ajuda a achar sua mãe. Depois disso, ela diz que vai salvar os servos dela de uma parte da montanha, mas a tempestade causada pelos espectros cria uma avalanche. Sarah e Cavalo de Fogo tendo de salvar a mãe e a filha, e Cavalo de Fogo então salvando uma casa. Finalmente, os Pixies terminam seu quadro de Diabolim, na qual ela faz uma cara feia. Irritada, ela joga algo no retrato e ele se transforma, mostrando Cavalo de Fogo e Sarah. É bem melhor escrito que a maioria. Essencialmente, você pode ler a pintura como Diabolim continuando a ter influência negativa, até suas próprias ações levarem Sarah a se tornar a nova rainha, que com sorte não vai profanar artefatos, esperando ver mais de sua própria imagem. Vários elementos parecem só e simplesmente jogados. A abertura diz que quando a rainha morreu, Cavalo de Fogo trouxe a filha dela para o nosso mundo para protegê-la. No quinto episódio, voltamos no tempo porque... e vemos que nossa vilã Mor encontrou e abriu uma urna onde estavam presos os espectros, primos dos espíritos do mal do Mun-Ra, querendo impedir o casamento de sua meia-irmã por querer tomar o trono. Ao mesmo tempo, vemos que os capangas dela se tornaram monstruosos por abrir a urna. Então, por que os espectros precisariam de Diabolim? Aliás, como eles viraram isso? Eles não parecem ter sido possuídos? Quando ela abre a urna e pede que os espectros a ajudem, eles dão aos 4 o poder de voar e fazem chover. Os guardas reais, que já mostraram serem competentes, eram maiores e agora ficaram pequenos. Vão poder parar o príncipe porque voam e tem uma tempestade que nem parece tão violenta. Esse é um bom exemplo de como o planejamento é falho. Por que voar? Eles poderiam ter ganho suas asas quando viraram um monstro. Por que uma tempestade? Poderia ser a chuva, concentrada no caminho, para que ficasse lamacento e a carruagem ficasse presa. A tempestade simplesmente passa quando o príncipe é salvo. Diabolim só decide se vestir como costuma aparecer na série, e aí é banida, amaldiçoando o casal a ter apenas um ano juntos. Mas isso não é feito pelos espectros, é Diabolim falando. Ela não tem poderes em nenhum outro momento. Se você quer, tosse, se inspirar na Malévola, por que você não roubaria a parte boa? A Malévola é uma pessoa reconhecida apesar de maligna, em uma época que poderia esperar ser convidada só e simplesmente por ser reconhecida. Diabolim é a minha irmã ruim, que o povo odeia abertamente. Como o povo gosta de mim. A maldição que Malévola usa é um dote retorcido. Da mesma forma que as 3 fadas, ela dá algo para a princesa tendo em vista sua vida adulta. Ela não fica esperando por mais de uma década à toa. Para ela, é uma terrível e maléfica piada. Aqui, de alguma forma, essa pessoa parece depender dos espectros para ter magia, mas também pode amaldiçoar, além de dar tempo para escaparem de sua maldição sem motivo nenhum. Temos também todos os problemas de viagem no tempo aqui. Quem salvou o casal antes dela viajar no tempo? Quem ensinou o Cavalo de Fogo que deveria correr o máximo possível e saltar para conseguir ir para outra dimensão? Fogo, você tem que chegar a 88 milhas por hora! Só não sei quanto isso dá em quilômetros. Só que, ainda por cima, temos inúmeras ideias muito mal pensadas. É a minha perna! Está quebrada! Eu tenho certeza que isso foi dito para mostrar que seria um problema sério, mas você está indicando terem de sacrificar o Cavalo de Fogo. Ou isso, ou crianças vão pensar que isso tem cura, quando definitivamente não era assim na época. A forma de salvar ele depende dos mais mágicos seres.
que são greys, mas mais para azul. A execução também não é muito boa, como vemos com esse tubo de ensaio destampado sendo jogado para cima e para baixo, sem que nenhuma gota caia. Num episódio sobre um fora da lei heróico, ele é revelado estar trabalhando para Diabolim. Ele é pago, diz que vai embora, e aí temos essa parada completa para ele poder olhar para trás e podermos ver os personagens completamente parados, só olhando. Mais um momento dele falando com seu cavalo, ele volta e joga as moedas de ouro dizendo que rejeitou seu pagamento. Mas, além dos olhos pequenos de sua montaria, claramente ele não devolveu quase nada. O cavalo ainda vai perguntar do ouro, para mostrar que ele ainda tem a bolsa no cavalo, que deve ter peso, mas o cavalo não sabe que ele está carregando ouro, mesmo fora da lei, tendo de tirar de cima dele, se fosse devolver. No episódio com as Pixies, todo mundo em Darshan deve ter problema de vista para não ver que as crianças e pessoas salvas por Diabolim são as mesmas criaturas. Criaturas que nem parecem seres comuns daquele mundo, mas ainda funciona bem, com os personagens sábios nunca se mostrando superiores e o concurso vindo de Diabolim e do público. Há pequenos comentários dos Pixies que sugerem que essas expectativas estão erradas, ainda que pudesse ter sido melhor feito. Contudo, temos essa personagem, que eu tenho certeza que era para ser engraçada por ser feia. Duendes, estou aqui! Mas não só é meio básico demais, é um mundo fora do meu. E se são tão medievais assim, ela poderia só ter tomado alguma poção mágica, ou estar amaldiçoada. Putz, lembra do ogro? Que ousou ser alto e cabeludo. Você estabeleceu que devem ver com mais que os olhos com os Pixies, mas parece que o roteiro não sabe o que isso quer dizer. Em um episódio, eles estabelecem haverem dragões e uma muralha de dragões separando seu território da cidade dos humanos, mas crianças podem simplesmente ir para a terra terrível de terror titânico para ver dragões, e trazem um ovo com eles. Isso depois de estabelecerem o poder dos dragões. Nesse episódio, subitamente temos semente de fogo, que podem usar para acender chamas, mas seria algo utilizado até em outras terras de Darshan. Depois de irritarem o dragão, ele destrói o depósito deles, então vão ter que ir para um moinho velho dentro das terras dos dragões. Mas se já é imbecil não terem moinhos dentro das terras protegidas pela muralha, as crianças conseguiram trazer o ovo, quase do tamanho do potro azul, sem ninguém ver. O bebê dragão nasce, eles voltam para a cidade e usam o bebê de isca para poderem atacar o casal de dragões que vem salvá-lo. Finalmente, em meio ao ataque, o potro vai ajudar o bebê, é capturado, Sarah indo libertar o bebê em seguida, sendo ajudada pelo colega. O bebê voa para sua mãe, como se fosse o homem mal animado, lambendo o potro. A mãe pousa, devolve o potro, o casal vai embora com o bebê, terminamos com Sarah desejando que não precisassem ter medo de dragões, e Cavalo de Fogo dizendo que isso vai se realizar quando ela for rainha, se for tão determinada. Ah, e piadinha com o potro. Eu adoro voar! Além dela voltando pra casa e se despedindo pra encher o episódio. Por todo episódio temos um cara que fala sobre dragões e como são terríveis. Parece óbvio que ele seria um Capitão Ahab da vida, mas a atitude dele parece bastante razoável. Ele não se foca em matar os dragões até parecerem ser uma ameaça. No final, ele ainda diz ter aprendido algo novo. Então parece que descaracterizaram ele demais para ser reconhecível. Ele quebra o papel muito para ser uma referência de Moby Dick, que queriam que fosse. Esse episódio também tem uma das escolhas de produção que me são mais engraçadas. Anda, vamos embora. E nada de brincadeira, direto para a cama. Logo antes, o cara estava contando sobre dragões e a música já estava estranha. De vez em quando a gente pode vê-los lá de cima do muro dos dragões. Ora, as mães têm razão em quase tudo. Claramente queriam dar o tom. Você os assustou muito com aquela história de dragões. Eles precisam ter medo de dragões. Mas está em uma parte longa demais, em vez de começar com eles deviam ter medo. Além, claro, de continuar para outra parte. Boa noite, crianças. Yahoo! Acho que vale a pena apontar o 12º episódio em que Sarah é apresentada ao seu pai. Eu sou o seu pai. Putz, isso não é nada ruim? Claro que não. Sarah protesta? Claro. Mas
Aqui estão os documentos e a ordem do tribunal. Você não tem escolha. Yep. Serviços sociais não se importam com a adoção. Super legítimo. O pai quer levá-la imediatamente para... Nós vamos morar muito longe daqui. Para um mundo fora do meu. Sarah deixa seu amuleto com seu pai adotivo e o carro vira um cavalo para viajarem para Darshan. Enquanto isso, Diabolim não consegue invocar seus espectros, os aliens falam sobre Sarah estar em perigo, o pai novo diz não ser amigo do Cavalo de Fogo, que está no nosso mundo procurando por Sarah, os capangas não acham nada no poço e Diabolim quer recapturar os espectros. Cavalo de Fogo ouve a amiga de Sarah recebendo as notícias e seu pai adotivo o vê chegar, sendo reconhecido como príncipe de Darshan e o amuleto o transformando, o que quer dizer dando figurino. E Cavalo de Fogo diz que o trouxe para fugir da maldição de Diabolim. Um povo furão tenta impedir o vilão, mas ele tem poderes mágicos e seu cavalo pode derrubar casas como se fossem dominós. Sarah tenta fugir, mas é recapturada. O príncipe e Cavalo de Fogo chegam ao castelo e veem que os espectros não estão lá. Diabolim reconhece o trabalho dos espectros na vila de Doninhas. O cara cria um lugar para ficarem no meio de um abismo com cortina de fumaça para ser mais barato. O cara revela serem os espectros. Diabolim chega, príncipe chega. Espectros destroem a urna, falando que o amuleto é o que pode vencê-los. O príncipe usa o amuleto para pegar as bolas de fogo deles e jogar de volta como se fosse Mônica no castelo do dragão. Cavalo de Fogo leva eles pra longe enquanto tudo desmorona. Param e explicam para Sarah, dizem que não podem ficar para a maldição ainda não acontecer. Diabolim diz que seus capangas vão ter que cavar os espectros e vemos Sarah dizendo que foi um sonho para seu pai, que é adotivo e de nascença. Só falta ser por maioria de votos. É uma aventura padrão, não exatamente desinteressante, mas ainda mais fraco do que poderia ser. Parece esticado com tantas paradas para Diabolim e com a vila no caminho. Eu entendo que queriam dar pistas para o mistério, mas simplesmente não parece bem feito. Ao menos há a intenção de desenvolver a história, mesmo que não tão boa. Nossa temporada termina com o Cavalo de Fogo sendo chamado para se tornar rei dos cavalos, deixando Sarah, colega e potro, em meio a um centauro felino roubando cavalos, sem falar nada por ordem da atual rainha. E aí ela fala que Cavalo de Fogo tem que salvar os cavalos de seu inimigo mortal, o cara que ele deixou para trás para ir falar com a rainha. Nesse episódio, Cavalo de Fogo tem um rival. Encontra uma égua que parece que era para ser interesse romântico por 3 segundos, mas aí vemos que ela é esposa do rival. Diabolim também está metida com um chicote mágico que permite controlar os cavalos para irem destruir o santuário deles. Aliás, ela conseguiu aquilo com os espectros, pelo que disse. Eles não tinham decidido agir por si só, por que estariam ajudando? Cavalos andando em formação militar, outro recobra sua sanidade depois de ter sido hipnotizado também. O rival fala com o Cavalo de Fogo, que diz para ouvirem. Nós precisamos de um líder que tenha sido sempre leal ao santuário. O povo ainda querendo o Cavalo de Fogo e o rival vai embora com sua família. Sarah chega para avisar logo antes do ataque, luta entre cavalos. A família do rival decide voltar a tempo de ser ameaçada pelo arquirrival de toda... manada? O rival de Cavalo de Fogo, Cavalo de Raio, volta. Vencem, ele reconhece Cavalo de Fogo e a rainha aparece magicamente para dizer que Cavalo de Raio será o novo rei. De novo, aventura mais padrão, mas essa é ainda mais fraca que a anterior. O que fazem para mostrar a história do Cavalo de Fogo é mínimo e pouquíssimo desenvolvido. Fora Cavalo de Raio e família, não temos quase nada. Um episódio que me é um tanto nostálgico é Estranhos na Noite. Sarah vai para Darshan para conhecer os chefes dos cavalos e ganhar seu apoio. Mas enquanto esperam, ela e seu colega exploram o castelo e encontram uma coleção de arte de pequenas estátuas com uma lanterna acesa. O amigo que só faz meia, pega a lanterna para verem melhor no caminho de volta. Eles ouvem sons que os assustam e deixam a lanterna cair, dizendo que não contariam a ninguém por terem os dois se assustado. Com isso, os habitantes de Darshan começam a ser mostrados com problemas diversos, começando com alguém que foi verificar as estatuetas, passando por essa piada sem graça, mas também tendo essa melhorzinha. Reparou alguma coisa estranha acontecendo aqui hoje, hein?
Este talvez seja um bom exemplo dos acertos e problemas da série. Temos tanto a piada fraca por execução ruim, quanto a piada boa, quanto uma no meio do caminho, que é basicamente a piada velha de mulher ser igualada a bicho. Os chefes vão embora, dizendo ser maus presságios. As crianças confessam quando o velho diz serem goblins. Quando acham o responsável pela lanterna, ele explica que sua luz os mantém petrificados. Os chefes cavalos são pegos pelos goblins, são encontrados por acaso por Sarah e Cavalo de Fogo, que estavam procurando pelos goblins sem nenhuma indicação de pra onde teriam ido. As coroas dos chefes e o amuleto de Sarah sendo levados. Finalmente, eles vão falar com a alta chefe dos cavalos, que explica que os goblins são só uma irritação, mas querem libertar seu líder, que é muito mau. Eles vão para onde ela diz que o mestre deles está preso. Subitamente os goblins estavam pegando coisas por serem de metal para atrair raio. Tem uma pequena indicação antes, mas ainda parece jogado. E um raio faz a porta abrir com esse efeito mal feito. Além do que, nunca teve uma tempestade elétrica naquele lugar por décadas e décadas. Ninguém pensou em pôr um para-raio perto. Bom, é lógica de food fight, então ninguém ganha aqui. Apesar de pararem os goblins, com dificuldade, cadê sua semente de fogo? Ah é, só tem naquele episódio com os dragões. Será que Sarah está indo pra mesma Darshan toda vez? Não é como se falassem de uma terra dos dragões no episódio com o mapa, mas os goblins libertaram o mestre deles logo antes de serem petrificados, e ele consegue parar até Cavalo de Fogo. Mas quando ele vai usar um relâmpago para atingir Sarah, o raio rebate no amuleto e manda ele de volta pra prisão. E acabou. A porta se fecha, Cavalo de Fogo diz que ela foi muito corajosa, os chefes dos cavalos levam os goblins para o responsável pela lanterna, e eles terminam com uma piadinha meh. Bom, Sarah, pelo menos levaremos a nossa lanterna. Eu lembro desse episódio sendo melhor, mas é o máximo que se pode esperar de Cavalo de Fogo. Coisas básicas que podem acabar não sendo muito bem feitas, história seguindo sem ser bem fundamentada, e personagens agindo assim ou assado só porque está no roteiro. Mas não é exatamente sempre ruim, só, eu diria, básico demais para ser para todas as idades. Para quem tiver interesse, Estranhos na Noite seria o melhor episódio, também podendo ser interessantes O Nome ao Jogo e Rei por um Dia. Talvez para quem tenha gostado De Onde Vêm os Sonhos, O Rei dos Cavalos e Duendes Pintores possam valer a pena. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. perguntas@resenharedonda@gmail.com